Se você clicou neste vídeo, eu preciso te dizer uma coisa. Talvez isso não tenha sido por acaso. Talvez, entre milhões de vídeos na internet, existe um motivo pelo qual exatamente este apareceu para você. Exatamente hoje. Exatamente neste momento. E eu sei que pode parecer exagero. Talvez uma parte de você esteja pensando: ah, é só mais um vídeo. Mas, e se não for? E se por trás desse clique existir algo maior? Porque eu não sei o que você está enfrentando agora. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja carregando uma dor que ninguém vê. Talvez esteja sorrindo por fora, enquanto por dentro tudo parece desmoronar. Talvez você tenha orado e sentido silêncio. Talvez você tenha perguntado: Deus, o Senhor ainda está comigo? E se essa pergunta passou pela sua mente recentemente, fica comigo até o final. Não saia agora, porque o que você vai ouvir hoje pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. E eu quero começar te dizendo algo que muita gente precisa ouvir, mas quase ninguém tem coragem de admitir. Uma das dores mais difíceis da vida é sentir que Deus está em silêncio. Você ora, espera, chora, pede, implora e nada parece acontecer. Dias viram semanas, semanas viram meses e o silêncio começa a machucar. Você começa a pensar: será que Deus me esqueceu? Será que minhas orações nem chegam até Ele? Será que eu fiz algo errado? Mas essa não é toda a má história, porque existe algo sobre Deus que muita gente ainda não entendeu. Só porque Deus está em silêncio, não significa que Ele está ausente. Pensa nisso. Quando um professor aplica uma prova, normalmente ele fica em silêncio. Não porque abandonou os alunos, mas porque está observando. Está vendo quem confia no que aprendeu. E talvez, eu disse talvez, o silêncio que você sente agora não seja rejeição. Talvez seja preparação. Sim, preparação. Porque Deus trabalha de formas que a mente humana não consegue compreender completamente. Nós gostamos de respostas rápidas, resultados imediatos, soluções instantâneas. Mas Deus não funciona no nosso relógio. E é aí que muitos desistem. Eles desistem segundos antes do milagre, dias antes da resposta, momentos antes da virada. Mas espera, porque isso fica ainda mais profundo. Você já percebeu que Deus raramente fala no barulho? O mundo grita, as redes sociais gritam, as notícias gritam, as preocupações gritam, a ansiedade grita. Tudo disputa sua atenção, tudo quer ocupar sua mente. E nesse caos, a voz de Deus parece distante. Mas sabe o que é interessante? Na Bíblia, Deus nem sempre se manifestava em coisas grandiosas. Nem sempre era trovão, nem sempre terremoto, nem sempre fogo. Quando o profeta Elias estava quebrado emocionalmente, esperando algo gigantesco, Deus veio em algo simples, uma brisa suave, uma presença silenciosa, quase imperceptível. E aqui está algo poderoso. Muitas vezes Deus está falando, nós só estamos barulhentos demais para ouvir. Pensa na sua rotina. Quantas vezes você realmente para? Sem celular, sem música, sem distração, sem notificações. Quantas vezes você fica em silêncio, apenas ouvindo? Poucas. E talvez seja por isso que tanta gente diz: Deus não fala comigo. Mas a pergunta talvez seja outra. Você realmente está ouvindo? E antes que você ache que isso é tudo, tem mais. Porque Deus nem sempre fala com palavras. Às vezes Ele fala por sinais. E aqui mora algo impressionante. Talvez Deus já esteja tentando falar com você há dias, semanas ou até meses. Só que você chamou de coincidência. Aquela porta fechada que te frustrou, aquela amizade que terminou, aquela oportunidade que não deu certo, aquele desconforto no coração que você não conseguia explicar. E se aquilo era Deus? Porque nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é derrota. Às vezes Deus fecha caminhos para proteger você de lugares que destruiriam seu futuro. Só que no momento, dói, porque nós só enxergamos o presente. Deus enxerga o fim desde o começo. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E isso nos leva a uma verdade difícil. Nem toda dor é punição.
Eu sei que muita gente precisa ouvir isso, porque quando algo ruim acontece, a primeira reação é: o que eu fiz de errado? Mas, e se sua dor não for castigo? E se for construção? Grandes homens e mulheres de fé passaram por desertos. José foi traído. Jó perdeu quase tudo. Davi foi perseguido. Eles sofreram muito. Mas o sofrimento não significava abandono. Significava processo. Repete isso na sua mente. Processo. Porque existe uma diferença enorme entre estar quebrado e estar sendo moldado. Quando o ouro passa pelo fogo, parece destruição. Mas não é. É purificação. As impurezas saem. O valor aparece. E talvez o fogo que você está vivendo hoje esteja revelando quem você realmente é. Talvez Deus esteja arrancando de você coisas que não poderiam entrar na próxima fase da sua vida. Orgulho, dependência emocional, ansiedade, medos, apegos. Dói, claro que dói. Transformação quase nunca é confortável, mas ela é necessária. Só que agora eu preciso falar algo muito sério. Algumas pessoas não conseguem ouvir Deus porque estão emocionalmente anestesiadas. Sim, anestesiadas. Machucaram tanto, se decepcionaram tanto, choraram tanto, que criaram paredes. E quando alguém cria paredes para não sentir dor, sem perceber, também bloqueia a cura. Talvez você esteja aqui, ouvindo isso, pensando: eu já tentei, eu já orei, eu já esperei. E no fundo, cansou. Seu coração endureceu, sua esperança enfraqueceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você respira, Deus ainda não terminou. Eu vou repetir. Enquanto você respira, Deus ainda não terminou com você. Seu capítulo atual não é sua história inteira. Seu fracasso não define seu destino. Sua dor não escreve o final. Mas tem algo que poucas pessoas percebem. Muitas vezes, antes de uma grande mudança, tudo parece piorar. Estranho, né? Parece contraditório. Mas pensa em uma madrugada. Qual é o momento mais escuro? Pouco antes do amanhecer. E talvez, exatamente agora, você esteja vivendo esse momento. O escuro antes do nascer do sol. Você acha que acabou, mas talvez esteja prestes a começar. E se eu te dissesse que Deus ainda vê você? Mesmo quando ninguém mais vê. Ele vê suas lágrimas que ninguém conhece. Ele vê suas batalhas silenciosas. Ele vê suas noites sem dormir. Ele vê as vezes que você quase desistiu. Sim, até aquelas vezes em que você sorriu para todos, mas por dentro estava quebrado. Ele viu. Ele sempre viu. E talvez o motivo de você estar ouvindo isso agora seja porque precisava de confirmação. Então escute com toda atenção. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Você não está invisível. Deus sabe exatamente onde você está. Exatamente. Inclusive no caos. Inclusive na confusão. Inclusive na dor. Mas ainda existe algo que eu preciso te dizer. Talvez o maior bloqueio entre você e a voz de Deus seja o medo. Medo de confiar de novo. Medo de se entregar. Medo de esperar. Medo de se decepcionar. O medo faz a gente tentar controlar tudo. Mas controle e fé raramente andam juntos. Porque fé exige entrega. Fé exige confiança antes da evidência. Fé diz: mesmo sem ver, eu continuo. E eu sei, isso não é fácil. Principalmente quando a realidade parece contradizer a promessa. Mas talvez Deus esteja pedindo uma coisa simples hoje. Confie mais um pouco. Só mais um pouco. Não desista agora. Não pare agora. Não abandone sua caminhada agora. Porque às vezes a resposta já está se movendo. Mesmo que você ainda não veja. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer, muita coisa acontece no invisível. Só porque você não vê movimento, não significa ausência de ação. No invisível, raízes crescem. No secreto, Deus trabalha. No silêncio, milagres começam. E talvez o seu já tenha começado. Sim, talvez já tenha começado. Mesmo sem sinais externos, mesmo sem provas, mesmo sem confirmação humana. E se esse vídeo for sua confirmação? Pensa nisso. E se Deus estiver usando algo simples, como um vídeo, para alcançar você? Ele já fez isso de formas improváveis antes.
Então por que não agora? Por que não hoje? Por que não com você? Escute isso como se fosse pessoal. Porque talvez seja. Deus não se atrasou. Você não perdeu tudo. Sua história não acabou. Ainda existe propósito. Ainda existe cura. Ainda existe restauração. Ainda existe esperança. Mas existe uma escolha. Você vai continuar alimentando o medo? Ou vai escolher confiar? Vai continuar olhando só para o caos? Ou vai lembrar de quem está acima do caos? No fim, essa é a batalha. Não entre você e outras pessoas. Entre fé e medo, esperança e desespero, confiança e controle. E eu quero encerrar te dizendo algo do fundo do coração. Se você chegou até aqui, eu realmente não acredito que foi por acidente. Talvez você tenha aberto este vídeo por curiosidade, talvez por ansiedade, talvez por dor, talvez por desespero, mas talvez Deus tenha trazido você até aqui para lembrar de algo que sua dor tentou apagar. Ele ainda está com você, mesmo em silêncio, mesmo no processo, mesmo quando tudo parece incerto. Ele ainda está aí. E se hoje você precisava de um sinal, talvez seja este. Antes de sair, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu recebo. Não por algoritmo, mas como declaração de fé, como um lembrete para a sua alma. E sempre que a dúvida voltar, lembre-se disto. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes, significa que Ele está fazendo algo grande demais para você entender agora. Confie. Seu amanhecer pode estar mais perto do que imagina. Antes de terminar este vídeo, eu quero te pedir algo. Não saia ainda. Fica comigo por mais alguns minutos, porque eu sinceramente acredito que esta pode ser a parte mais importante de tudo o que você ouviu até agora. Talvez durante todo esse vídeo, Deus tenha tocado em áreas do seu coração que você vinha tentando ignorar. Feridas antigas, medos profundos, dores que você nunca contou para ninguém. Talvez algumas palavras que foram ditas aqui mexeram com algo dentro de você. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sentiu algo, esperança, ou talvez resistência. Porque eu sei que nem todo mundo que chegou até aqui está em paz. Na verdade, muitos estão quebrados. Por fora, tudo parece normal. Você trabalha, você estuda, você conversa, você sorri, você responde mensagens, você segue a rotina. Mas por dentro, existe uma guerra silenciosa, uma batalha que ninguém vê, pensamentos que não param, ansiedade, medo do amanhã, cansaço emocional, talvez até uma tristeza que você nem consegue explicar. E o mais difícil é quando ninguém percebe, ninguém vê, ninguém entende. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem. Mas Deus sabe da batalha que existe dentro de você. Ele conhece lágrimas que ninguém viu. Ele conhece orações que nunca saíram da sua boca. Porque nem toda oração é falada. Algumas são choradas. Algumas são sentidas em silêncio. Algumas são apenas um olhar para o céu dizendo: Deus, eu não aguento mais. Talvez você já tenha dito isso. Talvez em algum momento você olhou para cima e pensou: até quando? Até quando essa dor? Até quando essa angústia? Até quando esse vazio? E eu sei, quando a dor se prolonga, a mente começa a mentir. Ela começa a sussurrar coisas perigosas. Talvez Deus tenha me esquecido. Talvez eu não seja importante. Talvez minha história já esteja destruída. Talvez não exista mais saída. Mas escute com atenção. Esses pensamentos não vêm de Deus. Deus não trabalha através da condenação. Ele corrige sim. Ele confronta sim, mas ele não destrói sua identidade. Se existe algo que você precisa ouvir hoje, é isto. Você não é o seu pior erro. Você não é o seu pior momento. Você não é o seu fracasso. Você não é sua ansiedade. Você não é sua dor. Você não é aquilo que fizeram com você. Talvez alguém feriu você profundamente. Talvez pessoas em quem você confiou te traíram. Talvez prometeram que ficariam e foram embora. Talvez você foi abandonado, rejeitado, trocaram sua presença por outra, ignoraram seu valor. E isso deixou marcas invisíveis.
Porque algumas feridas não sangram por fora, mas sangram por dentro. E sabe o que acontece com muita gente? Elas começam a acreditar na dor, começam a construir identidade em cima do trauma. Eu sempre serei rejeitado. Eu nunca serei amado. Nada dá certo para mim. Eu nasci para sofrer. Mas isso não é verdade. E talvez Deus tenha trazido você até aqui para quebrar exatamente essa mentira. Você precisa entender uma coisa. Só porque sua temporada atual é difícil, não significa que seu destino será ruim. Vou repetir. Só porque seu presente dói, não significa que seu futuro está condenado. Muita gente na Bíblia passou por fases em que tudo parecia perdido. José foi vendido pelos próprios irmãos. Pensa nisso. Traído pela própria família. Jogado num poço, humilhado, esquecido, depois preso. Anos de dor, anos de silêncio, anos sem entender. Se José olhasse apenas para o momento, pareceria fim, mas Deus via o palácio. José via prisão, Deus via propósito. José via injustiça, Deus via preparação. Talvez isso seja sobre você. Você está olhando para o poço, mas Deus está olhando para o palácio. Você está olhando para a perda, mas Deus está olhando para a restauração. Você está olhando para o caos, mas Deus está olhando para a promessa. E aqui está algo poderoso. O fato de você não entender o processo não significa que Deus perdeu o controle. Ele continua soberano. Mesmo quando você chora, mesmo quando você duvida, mesmo quando você fraqueja, mesmo quando sua fé parece pequena. Porque fé não significa nunca sentir medo. Isso é importante. Muita gente acha que fé é a ausência total de medo. Não. Fé é continuar mesmo sentindo medo. É dizer, Deus, eu estou com medo, mas ainda confio. Eu não entendo, mas ainda confio. Eu não vejo saída, mas ainda confio. Esse é o tipo de fé que move montanhas. Não fé perfeita, mas fé sincera. Talvez pequena, talvez tremendo, mas real. E se eu puder ser totalmente honesto com você, talvez o maior milagre que Deus quer fazer hoje não seja externo. Talvez não seja dinheiro. Talvez não seja relacionamento. Talvez não seja uma porta abrindo. Talvez o maior milagre seja dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Talvez Deus queira curar pensamentos que vêm te destruindo há anos. Talvez Ele queira arrancar pesos que você carrega há tempo demais. Talvez Ele queira restaurar sua esperança. Porque uma pessoa sem esperança vai sobrevivendo, mas não vive. E Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer restaurar vida dentro de você. Alegria, paz, propósito, direção. Mas existe uma decisão que precisa acontecer. Você precisa parar de tentar carregar tudo sozinho. Eu sei que é difícil. Eu sei que você aprendeu a ser forte. Aprendeu a segurar tudo. Aprendeu a não demonstrar fraqueza. Mas deixa eu te falar algo. Ser forte o tempo todo cansa. Cansa profundamente. E talvez Deus esteja dizendo para você agora, me entrega. Esse peso, essa dor, essa ansiedade, essa culpa, essa frustração, entrega. Porque você não foi criado para carregar tudo sozinho. E talvez agora eu precise fazer algo diferente. Se puder, feche seus olhos por alguns segundos. Respire e apenas ouça. Pai, eu oro agora por cada pessoa assistindo este vídeo. O Senhor conhece cada coração, cada lágrima, cada luta silenciosa, cada batalha emocional, cada dor escondida. Eu peço, alcança essa pessoa agora, onde quer que ela esteja. No quarto, no trabalho, na rua, na cama sem conseguir dormir. No momento de desespero. Alcança agora. Traz paz onde existe ansiedade. Traz luz onde existe escuridão. Traz esperança onde existe desespero. Restaura o que foi quebrado. Cura o que foi ferido. Fortalece quem está fraco. Abraça quem se sente sozinho. E, acima de tudo, lembra essa pessoa de uma verdade eterna. Ela não está sozinha. Nunca esteve. E nunca estará. Amém. Se você ouviu essa oração até aqui, eu quero que você lembre de uma última coisa. Você chegou neste vídeo por um motivo. Talvez por curiosidade, talvez por dor,
talvez por desespero, talvez procurando respostas, mas eu não acredito que foi coincidência. Eu acredito que Deus queria falar com você. E se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: eu recebo. Escreva com fé, como declaração espiritual. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Pode parecer algo simples, mas você não imagina o quanto isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus. Seu like pode fazer este vídeo chegar em alguém que está prestes a desistir, em alguém que precisa de esperança, em alguém que precisa de um sinal. E terceiro, se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificações, porque aqui nós vamos continuar trazendo mensagens, orações e palavras que fortalecem sua fé. Toda vez que você se inscreve, você faz parte desta missão, uma missão de espalhar esperança, de espalhar fé, de lembrar pessoas de que Deus continua falando. Então se inscreva, ative o sininho e caminhe conosco. E nunca se esqueça disto: o silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes, significa que Ele está trabalhando em algo tão grande que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Confie, espere, permaneça. Seu amanhecer está chegando. Que Deus te abençoe.